Bom dia, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nos encontramos para o nosso comentário à liturgia dominical, nesse 12º domingo do tempo comum. E como já aconteceu nas outras vezes, nós convidamos todos vocês para que possam fazer previamente a leitura da liturgia deste dia, mas ela também estará na descrição deste vídeo, então você pode pausar este vídeo e fazer a leitura e depois acompanhar a nossa reflexão. Convidamos também, é claro, que você possa, caso não seja inscrito no nosso canal no YouTube, inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações, também ao final deste vídeo deixar o seu gostei. São todas formas que nos auxiliam nesse projeto de evangelização através das redes sociais, porque demonstram para o YouTube que de fato o nosso conteúdo é relevante e passa a ser indicado a outras pessoas. E também temos alguns serviços do YouTube que são liberados somente quando atingimos 1000 inscritos. E por isso peço que você considere inscrever-se no nosso canal. É gratuito. Nesse 10º domingo, então, do tempo comum, nós somos apresentados ao capítulo 4 do evangelista São Marcos, que nos narra Jesus que, após ter ensinado as multidões, convida os discípulos para irem para a outra margem do mar. E nesse caminho nós veremos então que vem esta grande tempestade sobre o barco. E este assolar da grande tempestade causa temor, causa medo nos discípulos que acordam Jesus. E ele, ao despertar-se, tomando a palavra, volta-se para o mar e diz: silêncio, cala-te. E a partir daquele momento, o mar se cala. E vemos depois o estupor dos discípulos, que voltam-se um para os outros e dizem: mas quem é este, a quem até o mar e o vento obedecem? Se nós formos fazer uma leitura deste texto dentro do seu contexto, nós entenderemos que Jesus tinha terminado de dar os seus ensinamentos da barca e vai, então, convidando os seus discípulos para a outra margem. Provavelmente já cansado, depois de ter passado o dia ensinando a multidão e ensinando da barca, por o tamanho da multidão que o comprimia, ele acaba dormindo, acaba descansando. E é onde nós vemos a realidade deste mar que se enfurece. É claro, nós estamos ali no mar de Tiberíades, e era um lugar onde era comum haver tempestades, até porque era um lugar de encontro de ventos, e não é de espantar-se que os discípulos encontrem-se no meio de uma tempestade. E Jesus, que sereno, repousa. E eles voltam-se então para ele, e ele acalma a tempestade. É claro que esta é o relato histórico, é o relato que nós encontramos naquele lugar, mas ao mesmo tempo temos o fato de que o mar tinha o seu simbolismo. O mar era o lugar do desconhecido, era o lugar do perigo, era o lugar onde nas religiões que ali estavam ao redor, muitas vezes, o lugar dos monstros, os monstros marinhos, e também o lugar do inimigo, o lugar do demônio, justamente porque era este lugar de desconhecimento. E assim essa tempestade que enfrentam poderia ser interpretado como as investidas do inimigo sobre a igreja nascente, a comunidade de São Marcos. E São Marcos, além de fazer então este relato histórico, ele convida a comunidade para que tenha a fé em Cristo. Porque Cristo pode acalmar a tempestade. Cristo pode trazer novamente a calmaria para os corações daquela igreja que vivia um momento de tribulação. É nesse sentido que nós lemos também a primeira leitura, que é tirada do livro de Jó. Estamos no capítulo 38, aonde Deus começa a falar com Jó, que busca compreender e entender o que poderia ser a causa dos seus sofrimentos. Temos alguns amigos de Jó que buscam tentar convencê-lo de que os seus sofrimentos são frutos do seu pecado,
ele demonstra que sempre foi uma pessoa justa, que sempre procurou temer a Deus e, portanto, os seus sofrimentos não podem ser frutos do pecado. E começa a duvidar, começa a questionar a Deus. É onde nós vemos essa belíssima passagem, onde Deus começa a responder Jó, não respondendo-lhe diretamente na inquietude que ele trazia, na sua falta de fé por causa dos sofrimentos sofridos, mas indo muito mais a fundo, recordando que Ele é o Deus de toda a criação, é Ele que pôs limites ao mar, e nós recordamos, Deus pede para que o mar vá para um lado, para que a terra possa aparecer, e assim acontece, e por isso é Ele que põe limites ao mar para que as suas ondas não venham invadir a terra. É Ele também que faz nascer a aurora, que faz nascer o sol todos os dias e assim dar um novo dia. Praticamente, o que Deus faz para com Jó é convidá-lo para que tenha fé, a confiança em Deus, que primeiramente não o deixe abandonado, apesar de que ele assim o pense, e que depois também continua sempre cuidando e olhando de todos nós, e não deixa de fazer o mesmo com Jó. E assim é convidado para que Jó encontre a sua esperança, a sua fé em Deus para quem nada é impossível, em Deus que é aquele mesmo que demonstra a sua grandeza nas obras da criação. Nós lemos hoje também a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que viemos lendo já ao longo de todas estas semanas. E hoje, mais uma vez, São Paulo vem nos recordar desta necessidade de, no nosso dia a dia, sermos e buscarmos ser uma criatura nova. Ele começa de fato recordando que o amor de Cristo o pressiona, que a experiência que ele fez do amor de Cristo o leva sempre a anunciar o Evangelho de Jesus, a anunciar a sua palavra. E recordando então deste amor que chega aos extremos, que chega à doação da própria vida, ele recorda que do mesmo modo como Cristo morreu por todos, nós também devemos, é claro, morrer com ele para o pecado. E do mesmo modo também que Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Para nós tentarmos entender o amor extremado de Deus através da pessoa de Jesus Cristo que se entrega no alto da cruz para nós, quero recordar que também nós, vivendo, não devemos mais viver presos aos nossos egoísmos, presos aos nossos pensamentos, ao nosso modo mesquinho de ser, mas devemos viver para Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. E é onde nós veremos então o convite que faz São Paulo à comunidade de Corinto e também a cada um de nós, para que nós possamos de fato ser uma criatura nova, renovados por Cristo, com Cristo e em Cristo, como respondemos em toda a Santa Missa. E assim, ao momento que nós aderirmos ao Cristo, reconhecermos o seu amor e nos tornarmos uma criatura nova, tudo aquilo que era velho deve ser deixado para trás e devemos abraçar o novo, que é a palavra de Deus, devemos abraçar o novo, que é Cristo, recordando então que é para Cristo que nós devemos viver, é para Cristo que nós devemos caminhar e assim buscar cada vez mais, como ele nos convidava na passagem do domingo passado, a ser agradáveis a Deus. Nesse sentido, as leituras de hoje, elas querem nos convidar a confiarmos em Deus. Talvez muitos de nós tenhamos vivido momentos de tempestade e, de um modo geral, todos nós estamos trilhando uma grande tempestade, que é a tempestade do Covid-19. Chegamos à marca dos 500 mil mortos no nosso Brasil, mas devemos nos recordar que, em todos os momentos, Deus se faz presente conosco. E que a enfermidade ela não é um castigo de Deus, as tempestades, as dificuldades que enfrentamos não são castigo de Deus, mas são momentos de nós demonstrarmos a nossa fé nele,
a nossa fé no Deus que se importa sim conosco, a nossa fé em Deus que, do mesmo modo como Cristo faz hoje com os seus discípulos, levanta-se, olha a tempestade, a manda silenciar e que ela se cale. Assim, hoje, o convite que essas leituras então nos fazem é o convite à fé, a acreditarmos no nosso Deus, esse mesmo Deus que criou todas as coisas, esse mesmo Deus que se encarnou e que veio habitar no meio de nós e que entregou-se no alto da cruz, continua se fazendo presente em nossas vidas. E por mais que atravessemos tempestades, por mais que atravessemos momentos difíceis, devemos ter a certeza de que Ele está conosco na barca, de que Ele caminha conosco. Basta que nós tenhamos fé, basta que nós acreditemos, e ali então tudo nos será suportável, tudo será superado. E assim que possamos de fato, através das leituras que hoje nos são apresentadas, demonstrar a nossa fé em Deus. Deus que continua se fazendo presente constantemente no seio da humanidade e que se faz presente junto de cada um de nós e nos convida a enfrentar as tempestades. No entanto, por aquilo que nos recorda hoje São Paulo ao escrever aos Coríntios, devemos nos recordar também que, do mesmo modo que nós percebemos e sentimos este amor de Deus para conosco, através do envio do seu Filho, através da sua presença constante na sua igreja e em nossas vidas, nós também devemos, movidos por este amor, impulsionados por este amor, testemunhar a Cristo no seio da humanidade. Como São Paulo, impulsionado pelo amor de Deus, é levado então a testemunhar a Cristo. Aquele mesmo Cristo que, quando ele o conhecia unicamente de maneira humana, ele condenava, ele perseguia, mas que a partir do momento que ele tem este contato íntimo com ele, passa a ser o seu anunciador. A partir do momento que ele percebe o amor de Deus em sua vida, ele não tem outra atitude a não ser aquela de testemunhar este amor a todos. E também nós somos chamados então a testemunhar o amor, o cuidado de Deus para conosco. E esse testemunho que fazemos deve passar necessariamente pelo processo de conversão que devemos viver no contato com a palavra de Cristo e no contato com Ele. Vivendo então este convite que o próprio São Paulo hoje nos recorda, de que se nós de fato morremos com Cristo, é necessário que vivamos para Cristo. É necessário que sejamos sinal, presença de Cristo no seio da humanidade, libertando-nos de todo o egoísmo, libertando-nos de toda a inclinação a querermos viver unicamente aquilo que nos convém e buscando constantemente a conversão, buscando constantemente sermos criaturas novas, renovadas, transformadas por Cristo, pelo seu Evangelho, recordando então que o mundo velho deve se desaparecer em nossas vidas e tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo deve tornar-se novo. Nós queremos então, neste momento, desejar a todos um bom dia, desejar a todos uma ótima jornada, também recordar sempre que, caso você tenha gostado desta nossa reflexão, deste momento de encontro com a Palavra de Deus na liturgia dominical, que possa deixar o seu gostei. Se não for inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a inscrever-se em nosso canal, para que possa nos ajudar então nesse projeto de evangelização através das redes sociais. E assim nós pedimos então neste momento que Deus Todo-Poderoso venha te abençoar, abençoar a toda a tua família, a tua jornada de trabalho, o teu final de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.